Olá pessoal, tudo bem com vocês? Viviane novamente. Hoje eu vim falar com vocês sobre a história da contabilidade no Brasil, dando sequência à história da contabilidade no mundo, que foi o vídeo anterior que a gente havia conversado. A contabilidade no Brasil, ela surgiu nos mais remotos tempos. A gente pode ver na figura aqui do lado que nós temos ilustrações pré-históricas que foram localizadas em grutas em diferentes estados brasileiros, que mostra, como é que era realizado o controle de bens dos homens que viviam naquelas regiões. O grande avanço da contabilidade no Brasil, ela se deu a partir de 1500, que é quando o Brasil se torna colônia de Portugal. Devido à comercialização entre Portugal e Brasil, em 1530 foram criadas as primeiras alfândegas, que, que era por onde circulava todo o pau-brasil que era extraído. Em 1549, Gaspar Lamego ele foi o primeiro contador geral instituído pelo rei de Portugal. Esse contador geral, o que ele fazia? Ele fazia toda a contabilidade da colônia. Ou seja, o Brasil nesse primeiro tempo, ele era um espelho da contabilidade que era feita em Portugal, ele não tinha vida própria. Gaspar Lamego, esse sim, foi o primeiro contador brasileiro que se teve notícia. Bom, como é que eram feitas essas regulamentações entre Portugal e Brasil nessa época de colônia? Eram feitas através de cartas régias. Esse cenário todo só vai mudar em 1808. Alguém se lembra o que aconteceu em 1808? Bom, para quem não tem uma memória muito boa, foi a vinda da família real para o Brasil. Com a vinda dela para cá, os portos brasileiros eles foram abertos para as nações amigas. O comércio na colônia começou a ser feito para outros países além de Portugal. Porém, a gente tinha um grande problema, que era a falta de dinheiro. Por que falta de dinheiro? Quando a família real veio para o Brasil, não se tinha um banco aqui, não se tinha como imprimir moeda aqui. Então, foi-se necessária a criação de um banco, que é o primeiro banco do Brasil, o Banco do Brasil, foi instituída a imprensa nacional. Só que a corte eles precisavam de distrações, então foram criadas bibliotecas, teatros e outros entretenimentos. Ou seja, com a vinda da família real para o Brasil, muita coisa mudou por aqui. Além disso, Dom João VI ele estabeleceu que só poderia ser feita a escrituração contábil no Brasil por pessoas que frequentassem a escola. A primeira escola ela vem surgir um pouquinho depois, mas em 1809 as aulas de comércio no Brasil elas começam com a nomeação de João Antônio Lisboa, o Visconde de Cairu. Porém, a profissão de guarda-livros, que seria equivalente à profissão de contador hoje em dia, ela só foi estabelecida em 1869, pelo Decreto Imperial 4.475. Esse decreto é muito importante, porque além de tornar a profissão de guarda-livros uma profissão, ele gerou a primeira profissão liberal no Brasil. E o que o guarda-livros ele tinha como incumbência? A incumbência do guarda-livros era elaborar contratos de extratos, controlar a entrada e saída de dinheiro através de pagamentos e recebimentos, criar correspondências e fazer toda a escrituração mercantil. E o que se pedia desse profissional? Qual era o conhecimento que se pedia? Bom, ele tinha que conhecer português e francês, além de ter uma excelente caligrafia. Dá até para se entender o porquê da caligrafia, uma vez que lá em 1800 e pedrinha, tudo era feito na mão. Em 1902 é fundada a Escola de Comércio Álvares Penteado em São Paulo. Essa foi a primeira escola do comércio que se tem notícia no Brasil. E ela adotou uma linha europeia, porque era mais em voga naquela época. A escola estadunidense ela só vai surgir lá na metade do século XX, então ela não está tão em voga ainda. Só que em 1905 foi criada na Bahia a Fundação Visconde de Carairu. Essa fundação ela foi criada em homenagem ao nosso primeiro professor, João Antônio Lisboa. E ela continua até hoje dando aula por aí. E aí, em 1850, já o imperador Dom Pedro II, ele estabelece o Código Comercial Brasileiro, que tinha a intenção de regulamentar os procedimentos contábeis, impondo às empresas a fazer a escrituração de livros, demonstração de fatos patrimoniais.
Ela vai sofrer uma alteração em 1083, que aí se estipula a publicação e o envio desses livros para o governo. Em determinados prazos, os balanços e as demonstrações contábeis. Dessa forma, eles criam, gente, o imposto de renda, para vocês verem desde quando a gente paga imposto de renda desse país. Aí, dessa época de corte, colênia, primeira época de império, só em 1950 a gente vai ter uma outra transformação na contabilidade. O que acontece? Tem muita empresa vindo para o Brasil, principalmente empresas norte-americanas. E a partir dessa década ocorre uma mudança de doutrina. A gente deixa de lado a doutrina italiana e passa para a escola estadunidense. Sendo que essa troca ela fica mais evidente por conta de 3 pontos. Primeiro, o primeiro livro publicado sobre contabilidade pelos professores da FEA da USP, o livro de contabilidade introdutória. Tem alguns vídeos interessantes, se alguém quiser entrar lá depois no FEA, tem algumas coisas bem bacanas, assim, o professor Sérgio de Búzios contando e tal, como é que foi isso, o professor Eliseu Martins também. Além disso, foi criada a Lei 6.404 de 1976, que foi a primeira lei que trata sobre contabilidade no país, e uma circular do Banco do Brasil, do Banco Central, desculpa, que foi a 179 de 1972. Elas deixam bem evidentes como é que se trata a contabilidade a partir dos anos 70. Na década de 90, o professor Antônio Lopes de Sá, ele cria uma corrente doutrinária que é o neopatrimonialismo. Ela se baseia no quê? No patrimonialismo de Marx, que é baseada na teoria geral da contabilidade. É o Brasil dando a sua contribuição para a contabilidade, para as escolas. Aí, com a globalização cada vez mais presente nos dias de hoje, a contabilidade brasileira passa a sofrer uma nova transformação, agora procurando se harmonizar, entrar em contato com as técnicas contábeis aplicadas em outros países. E a partir de 2007, entra em vigor a Lei 11.638, que vem alterar a 6.404, lá de 76, que a gente vinha falando. Como é que isso ocorre? Ocorre principalmente pela adoção das principais técnicas de demonstrações contábeis, através do IFS, que é o International Financial Reporting Standard. Vocês vão falar, mas quem usa isso? Bom, quem usa? Países como Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Portugal, França, Reino Unido, entre outros. Nesse mapinha que está aí no slide, vocês conseguem verificar quais são os países que estão se utilizando dessas normas contábeis. Mas e aí? Só isso? Quem que suporta a contabilidade no Brasil? No Brasil, a contabilidade ela tem como suporte principalmente o Conselho Federal de Contabilidade, que ele foi instituído através do Decreto-Lei 9.295 de 46. Qual é a função desse conselho? É fiscalizar e regulamentar a profissão de contador. Além do CFC, existem os CRCs, que são os conselhos regionais. Então, assim, o CFC ele normatiza o macro, CRC vai lá e fiscaliza dentro de cada região. Aí, eu estava dando uma pesquisada e verifiquei que o primeiro registro de contador aqui no estado do Rio de Janeiro foi feito por João Lira. João Lira é considerado o patrono dos profissionais de contabilidade. Eu achei isso legal e queria compartilhar com vocês. Mas além do CFC, a gente tem o CVM, que é uma autarquia federal que foi criada pela Lei 6.385 de 76. O que ela faz? Ela regulamenta e fiscaliza as companhias de capital aberto, estabelecendo os critérios sobre relatórios e pareceres de auditoria, procurando fortalecer o mercado de capitais. Ou seja, ela tenta proteger os sócios minoritários das empresas durante as transações que ocorrem. Esse é o principal papel da CVM. Ela regula todo o mercado de ações, fica ali de olho, fiscaliza, audita. Ela é muito importante. Bom, com a entrada da Lei 11.638, a gente, além daquelas mudanças que a gente viu no slide anterior, a gente também vai ter a criação do Comitê de Pronunciamentos Técnicos, o CPC. O CPC é uma entidade autônoma. Ela foi criada por uma resolução do CFC, que é a 11.055 de 2005. E qual que é o objetivo desse comitê? É estudar
preparar e emitir pronunciamentos técnicos sobre procedimentos de contabilidade e divulgar as informações dessa natureza para permitir a emissão de normas para entidades reguladoras brasileiras, visando a centralização e uniformização dos seus processos de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira com as normas internacionais de contabilidade. A gente pode ver que teve uma evolução grande nesse meio tempo, no Brasil e no mundo, e como ela era fundamental nas vidas desde o princípio. No próximo slide tem as referências sobre as pessoas que eu procurei e tal, para quem tiver a fim de entrar, dar uma olhada, dar uma pesquisada para fazer um novo trabalho. Espero que vocês tenham gostado. No próximo slide eu vou estar falando com vocês sobre a ética que um contador deve ter durante o exercício da sua profissão. Quem quiser dar uma olhada no blog, o link está aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada, gente, e até a próxima.